Depois de uma forte queda desde finais de 2007, os valores geridos pelos fundos de investimento imobiliário começam a recuperar. Entre junho e julho deste ano, o volume gerido subiu quase 5%, apesar de ainda cair 25% face a julho do ano passado. Será que os portugueses estão a recuperar a confiança nos fundos? Quais as vantagens deste investimento em comparação com os restantes? Veja a reportagem. Se tem algum dinheiro para investir e está indeciso, os fundos de investimento podem ser uma boa opção. São 3 as vantagens. Primeiro, os fundos permitem uma redução dos riscos, já que aplicam o seu dinheiro em diferentes investimentos. Depois, reduzem os custos de transação, porque é mais barato negociar grandes quantidades de valores do que fazer uma operação em nome particular. Por último, os fundos são geridos por profissionais que conhecem a área. E apesar de o mercado ser instável, este facto permite uma menor preocupação por parte do investidor. Mas há outros atrativos. Sempre achei as taxas de remuneração de depósitos a prazo e certificados de aforro muito baixas para mim. Então sempre quis investir em ações. Tendo em conta o investimento em ações, o tempo que eu perderia a pesquisar empresas onde pudesse investir era demasiado alto. Portanto, a opção de dar o meu dinheiro a profissionais para o gerirem seria sempre atrativa. Também em relação aos impostos e às comissões que pagaria ao investir diretamente em ações, torna também os fundos de investimento uma opção atrativa. Contudo, como em qualquer investimento, existem riscos a ter em conta. Está-se exposto a todo o tipo de risco que afeta os mercados bolsistas. Por exemplo, a crise atual em que estamos inseridos, ela arrebentou basicamente, ou o primeiro impacto que teve nos mercados bolsistas foi em agosto de 2007. Se eu tivesse investido num fundo de ações, por exemplo, antes de agosto de 2007, por volta dessa altura, estaria neste momento, e já passaram 2 anos, com cerca de metade do meu dinheiro. Quanto dinheiro tem e durante quanto tempo vai investir? Antes de escolher o fundo em que quer aplicar o seu dinheiro, defina o perfil do seu investimento. Existem fundos de ações, de obrigações e mistos, todos com diferentes graus de risco. Existem, grosso modo, e em termos muito genéricos, diversos tipos de fundo de investimento. Não é? Temos, de falar dos mobiliários, podemos ter fundo de ações, fundos de obrigações, ou chamados fundos mistos, que mexem um bocadinho com estes ativos. E, portanto, se eu investir em ações, eu corro o risco inerente a essas ações, não é? Que a partida será maior do que se eu investir em obrigações. Não é? Portanto, se eu quiser correr um risco semelhante às ações, eu vou para um fundo de investimento de ações. Se eu quiser correr um risco semelhante às obrigações, eu vou para um fundo de investimento de obrigações. Se eu quiser um risco misto, se calhar eu vou para um fundo de investimento misto. Definido o perfil de risco, basta dirigir-se a uma instituição financeira. Informe-se bem. Os intermediários têm o dever legal de satisfazer as suas dúvidas com clareza. Sempre que o investidor se dirigir ao seu banco e não estiver completamente esclarecido sobre aquilo em que está a investir, deverá apresentar questões, deverá solicitar informações. E o banco, se não as prestar, se permitir que o investidor faça esse investimento sem ter a informação necessária, deverá também, ao abrigo do regime legal em vigor, ser responsabilizado em termos de regulação e em termos legais. Se os fundos de investimento são produtos que podem criar valor com menos riscos, também é verdade que são aplicações viradas para o longo prazo. O mínimo aconselhável são 2 anos. Não tínhamos ilusões. Os fundos de investimento são um instrumento de investimento bastante atrativo, bastante mesmo por comparação com os outros instrumentos financeiros, mas não são uma caixa mágica onde nós investamos 10 e amanhã tínhamos já 12. É preciso estar atento também à variação dos preços. Por exemplo, há 2 anos a taxa de inflação retirava 2,5% aos seus ganhos, enquanto que em julho deste ano a taxa se situava nos 0,5%. Assim sendo, os seus ganhos reais são praticamente iguais ao valor apresentado pela sua instituição. Numa altura em que todos os analistas apontam para uma recuperação dos mercados financeiros, esta pode ser uma boa oportunidade para aplicar a sua poupança em fundos de investimento. Contudo, não esqueça que nada é garantido. Ainda tem dúvidas? Veja as respostas certas.